Bem-vindo, amigos do Grupo Espírita Alta de Souza, para mais esse momento de estudos. Vamos começar com a leitura de um item do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 156, Céu com Céu. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20. Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar nesta declaração de Jesus positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que nas regiões imediatas à atividade humana ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação, nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fulgem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para recebê-los. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino. Ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Vamos elevar agora o nosso pensamento para um momento de oração. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos dá de lermos, ouvirmos e refletirmos sobre Sua palavra, que nós possamos usar essa oportunidade para refletir sobre o nosso comportamento, sobre a forma como atuamos, sobre a maneira como enxergamos os indivíduos ao nosso redor. Que nós possamos, Senhor, continuar investindo em nossa melhoria, continuar investindo em nossa progressão, que nós possamos ser melhores um pouco a cada dia, seguindo o caminho que o Senhor nos traçou, mostrando o quanto é possível chegar na sua promessa de um dia longínquo, encarnações à frente, que nós possamos seres puros, seres de luz como o Senhor. Obrigado pela paciência que tem conosco, olhar por aqueles que estão em desespero, que estão desesperançosos, que estão deixando de acreditar e seguir o seu caminho, que eles possam manter a fé, que eles possam manter a esperança em dias melhores, no fruto de seus trabalhos. Que nós todos, Senhor, possamos enxergar as dificuldades que cada um de nós passa e que nós possamos contribuir para uma tranquilidade, para uma maior ou menor dificuldade para aqueles que nos rodeiam, que nós possamos contribuir com caridade, que nós possamos contribuir com amor, que nós possamos contribuir com exemplo, que nós possamos contribuir também com elementos materiais para auxiliar a vida do próximo. Senhor, obrigado por tudo que nos dá, obrigado pela paciência que tem conosco, pelo apoio e orientação dos nossos guias espirituais, pelo apoio e orientação e organização de Alta de Souza, que assim seja. Hoje o tema da nossa tarde fraterna é muitos chamados e poucos escolhidos. Se a gente olha para esse capítulo no Evangelho, né, do Segundo Espiritismo, ele menciona várias das parábolas de Jesus. E a primeira que o texto começa, né, que o capítulo começa, é sobre as bodas de casamento. E esse texto, né, não vou ler o texto todo, mas assim,
de forma bastante resumida, você tem uma festa, né, toda paramentada, toda pronta, do bom e do melhor, com sobra e fartura, e um momento de felicidade, e a gente é convidado para esse momento, né, os primeiros, né, são convidados para esse momento, mas dizem que não pode, se recusam aí, até maltratam aqueles que estão convidando, que estão trazendo o convite para essa festa. E depois o dono da festa, caramba, ninguém quis vir, como é que pode isso? Todos estão, a festa está pronta, vá chamar a quem quiser vir, né? Vá chamar ao, ao povo de modo geral, né? Quem quiser vir para a festa está aberta, não são mais só os meus convidados, mas qualquer um agora está convidado. E mesmo assim ainda tem uma passagem que a pessoa não está vestida de forma adequada. E aí é expulso, né? E é colocado para fora, humilhado. E aí o próprio texto que explica, né, a parábola, às vezes comenta que a gente fica fazendo chacota, né, de algumas parábolas de Jesus, porque acha que, ok, mas não é muito verossímil, é uma coisa meio absurda. E o texto nos leva a lembrar que as parábolas eram faladas ao povo da época, né? Mas entrei muito no comentário do texto, deixa eu voltar um pouquinho. Essa parte dos chamados, a gente precisa se lembrar, especialmente olhando para a época que nós vivemos hoje, que a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, eles hoje estão abertos, né, estão franqueados a qualquer um que queira recebê-los. Você tem a possibilidade de conhecer os ensinamentos de Jesus independente da sua religião. Você pode ser católico, você pode ser espírita, você pode ser ubandista, você pode ser do candomblé, você pode ser ateu, você pode ser judeu, você pode ser budista, qualquer religião, qualquer denominação religiosa que você tenha, ou mesmo que você não tenha nenhuma, os ensinamentos de Jesus hoje são de franco acesso. Quando a gente conversa com as pessoas, né, hoje o nosso modo de pensar de forma mais abrangente tem um toque da caridade, tem um toque de olhar para o próximo, tem um toque de você respeitar as diferenças. Hoje, por exemplo, não aceitamos mais como algo normal escravizar alguém. Isso deixou de ser a norma. Antes era uma norma de Estado. Antes os países viviam disso. Hoje, quando isso acontece, e ainda acontece, mas quando isso acontece, é algo estranho, é algo errado, é algo que choca, é algo que é diferente. Não é mais o normal. Antes as pessoas se orgulhavam de ser donos de escravos. As pessoas se orgulhavam, os países se orgulhavam de escravizar nações. As coisas, por mais que a gente olhe para o sofrimento e fale, nossa, mas esse mundo nunca esteve tão ruim. Não é verdade. Este planeta já esteve muito pior. É que, especialmente quando as coisas ruins chegam perto de nós, a gente sente mais, a gente sofre mais. Mas olhando para o todo da humanidade, algumas coisas que eram normais não são mais normais. A gente e o efeito disso é a palavra que Jesus trouxe para o mundo. Jesus trouxe de forma ampla e arrasadora e de forma contundente para
se espalhar pelo mundo todo uma mensagem de amor e de caridade, uma mensagem de compaixão, uma mensagem de compreensão. Muitas das vezes a gente não entende essa mensagem. A gente vê várias pessoas que se dizem cristãs e agindo de forma contrária ao ensinamento de Cristo. Nós que somos espíritas, nós que somos cristãos, nós que nos propomos a sermos melhores a cada dia, a cada momento, nós cometemos também as nossas falhas, muitas vezes de forma convicta. Muitas vezes a gente faz uma atitude, um ato, algo errado, achando que estamos fazendo o que é certo. E depois de um tempo a gente, caramba, não era bem isso. Então hoje, o acesso ao convite da festa de casamento, o acesso ao um comportamento mais caridoso, o acesso a um ensinamento mais brando, mais suave, mais compreensivo, é acessível a todos. Não é bem assim, porque quantas pessoas não têm escola, quantas pessoas não vivem em famílias destruídas, quantas pessoas vivem de uma forma que não conseguem ter acesso a isso. É verdade. Mas ao redor destas pessoas, sempre tem alguém que traz uma palavra mais amena de compreensão. Alguém que não tem acesso à escola, normalmente tem acesso a um avô, a uma avó, a um tio, uma tia, a um amigo, a alguém que traz um ensinamento, uma voz diferente. A uma instituição de caridade que chega próximo. A alguém que consegue conviver com ela no trabalho ou nos lugares que frequenta. A mensagem de Jesus, ela perpassa o mundo. E a gente consegue ter acesso a isso mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente parece estar longe disso. Então, os convidados, o convite para a festa de Jesus, ele está franqueado, ele está espalhado, ele está aberto a todos. Antigamente, a gente tinha aquela história do só pode conhecer isso aqui quem faz parte da sociedade secreta. São aquelas informações que trafegam só para poucos conhecidos e iniciados. Quando a gente tinha a religião e as histórias lá do Egito, tinha uma casta, né? Tinha um grupo dos sacerdotes e só eles tinham acesso ao ensinamento iluminado. Hoje em dia, o acesso à informação que os sacerdotes de cada religião conseguem consultar, conseguem ter acesso, é o mesmo que qualquer um de nós conseguimos. As informações que Jesus nos trouxe estão abertas a todos. Claro que quem está dedicado mais tempo a tentar entender aquilo tem um pouco mais de chance de conseguir entender. Um pouco mais de chance não quer dizer que tenha de verdade. Não é porque eu estou aqui falando sobre o que está escrito no livro, sobre o que veio no Livro dos Espíritos, que eu tenho mais conhecimento do que qualquer um de vocês que está ouvindo. A única coisa que tem de diferente entre nós aqui é que eu estou falando agora. Mas, em termos de conhecimento, ele está acessível a cada um de nós. O quanto podemos dedicar, esse convite está aberto a cada um de nós. Então, muitos são os chamados para esta festa de Jesus, para esse local. Muitos são chamados para o reino dos céus. O estar salvo basta querer. Antes você precisava saber que existia. Como é que eu vou saber o comportamento correto? Como é que eu vou saber como agir, como atuar? Se tudo era restrito a um grupo pequeno, porque o nosso espírito, o nosso momento de evolução era tão baixo, mas tão baixo, tão pequeno, a humanidade tinha um nível tão limitado que não adiantava trazer as palavras de Jesus para todos. Desde Sócrates, desde antes disso, desde os egípcios, que esses ensinamentos universais, essa lei de Deus,
ela é colocada, ela está presente na humanidade, mas não de forma ampla, porque todas as vezes que tentava se ampliar, aquilo era visto como um absurdo. Aquilo era visto como uma mensagem subversiva, disruptiva, que ia quebrar os valores da sociedade. Como assim? Como assim você está dizendo que escravizar alguém é errado? Desde que o mundo é assim. Como assim você está dizendo que eu não posso exercer os meus direitos de poderoso? Se o outro tivesse oportunidade, faria igual comigo. Então, antes eu do que ele. A gente, como olhando para a humanidade como um todo, isso era a norma. E você falar contra isso, você dizer que isso era errado, era motivo para você ser morto. Vários dos sábios foram mortos por conta disso. Sócrates foi morto por ter falado as palavras de Jesus na Grécia Antiga. Falou com uma forma de filosofia, falou com uma forma de como se comportar um com o outro. Ele não falou no nome de Jesus. Jesus não tinha aparecido materialmente de forma encarnada na Terra para ser referência. Ele era uma referência por ser governador do planeta. Mas você citar o nome de Jesus não ia ter impacto e não ia fazer sentido nenhum. Mas citar a palavra e os ensinamentos de Jesus, mostrar o convite de Jesus para a sua festa, fazia todo sentido. Por isso que eu estava dizendo que está acessível a todos. Porque mesmo que você seja ateu, você pode ter acesso a uma filosofia que coloca a mesma filosofia dos ensinamentos de Jesus. Você pode ter uma outra religião, uma religião budista, oriental, shintoísta, de alguma outra denominação, hindu, que acredita em vários deuses, mas o ensinamento hoje que você pratica e tem acesso, talvez até há bastante tempo, né? Não tenho conhecimento assim, mas hoje você tem acesso a hoje certamente você tem acesso a essa informação de forma mais caridosa, de forma mais abrangente. E aí a gente pode se questionar assim, não, mas eu vejo tanto caso de padre pedófilo, de médium espírita que fez coisas erradas. Eu vejo tanto caso de pessoas que têm o acesso à religião e usam isso como forma de dominação, de opressão. Sim, nós, seres humanos, ainda temos esse prazer. Temos o prazer de oprimir, de dominar, de estar com o poder na mão e poder fazer com ele o que a gente tiver ao alcance. Se eu tiver uma forma de te intimidar, eu vou usá-la. Pode ser com uma arma, pode ser com a palavra, pode ser com o poder de um cargo, pode ser com o poder do dinheiro, pode ser com o poder religioso. Dependendo da pessoa, o acesso a um poder faz com que ela exerça suas mais fortes características ruins, né? Aquilo exacerba aquela história de para conhecer alguém dê poder na mão dela. Esse poder pode ser qualquer um. Pode ser o poder intelectual. Você saber mais do que o outro também. Então, para quem quer dominar, qualquer instrumento é válido. E muitas vezes esse instrumento, ao longo da história da humanidade, foi religião. Hoje em dia, ainda pode ser. E depende do lugar, do momento em que está. Então a gente é trazido uma fé raciocinada, uma fé em que a gente para pensar, uma fé em que alguém tão limitado quanto eu posso estar falando para vocês, porque o que importa não é quem está falando. O que importa é o ensinamento. Mais do que isso, o que importa é o que nós fazemos daquele ensinamento, o que nós entendemos daquele ensinamento. Então, quando a gente é convidado, quando a gente recebe o convite para as bodas, quando nós passamos a ser muitos os chamados, nós somos um desses muitos chamados, a gente pode se sentir impelido a aceitar o convite, a estudar,
a ler, a pensar sobre, nós podemos nos sentir inclinados a frequentar o centro, a igreja, a sinagoga, o terreiro, a frequentar as salas de discussão filosófica. A gente pode se sentir tentado a visitar, a frequentar os templos. A gente pode se conectar mais com a religião. A gente pode exibir este convite de forma mais ostensiva. Olhe, fui convidado para a festa do Senhor, está aqui. Olhe eu aqui, participando deste momento de consagração, deste momento de estudo, deste momento de oração. A gente pode pegar esse convite e deixar ele à mostra, para que todos vejam. Mas o que a parábola também nos fala é que não é só aceitar o convite, não é só ir para a festa, não é só aparecer lá e sentar preparado para receber o banquete. Nós temos que estar vestidos de acordo. E aí, olhando assim, caramba, mas que coisa elitista, né? Eu sou chamado para uma festa e aí eu tenho que estar na beca, tenho que estar com smoking, com terno, com o smoking bem cortado de um costureiro famoso. Parece cerimônia do Oscar. Mas, de novo, né? Os ensinamentos de Jesus são por parábolas, são para que as pessoas da época entendessem. E quando a gente olha para a explicação dos espíritos, a gente tem um vislumbre melhor do como isso se aplica de verdade. Porque quando a gente pega o convite e diz, olha aqui, eu estou agora lendo, ouvindo, orando sobre a palavra de Jesus, sobre os ensinamentos mais caridosos. Mas o que a gente é solicitado é que a gente coloque aquilo como parte de nós. Que aquilo seja, que aquele convite, ele não precisa ser exibido. Mas as pessoas têm que perceber em nós, elas têm que perceber um exemplo daquele ensinamento. Eu preciso usar aquele ensinamento como parte da minha vida. Eu preciso usar aquele ensinamento não dentro da igreja, não dentro do centro, não dentro do grupo escoteiro, não dentro da escola, do trabalho somente. Eu preciso usar aquilo como parte de mim. Todas as minhas atitudes têm que ser embebidas do ensinamento de Jesus. Quando eu estou lidando com alguém no trabalho, eu preciso lembrar que eu sou cristão. Eu preciso lembrar que eu me comprometi, que eu resolvi aceitar o convite, que eu quero me comportar como o ensinamento de Jesus me diz. Então, às vezes, aquela palavra meio tortuosa, às vezes aquele momento de tensão, será que é o momento em de eu ficar quieto e ouvir? Será que o momento é de realmente eu intervir? Porque a gente não nos foi dada uma receita de bolo. Ah, segue isso aqui que o bolo sai certinho. Quem já fez bolo sabe que às vezes mesmo isso falha, né? Porque o forno é diferente, a farinha não é a mesma, a água está de uma outra forma, o fermento é de outra marca. Mas a gente não nos foi dado faz exatamente isso aqui que vai dar certo. No máximo tem aquela história do amai-vos uns aos outros como eu vos amei e fazer ao próximo o que queres que faça a ti mesmo, né? Ou o que a gente recebe no Espiritismo, fora da caridade, não há salvação. Ou vários outros ensinamentos de várias outras denominações religiosas ou não religiosas. A gente pode ter algumas regrinhas de ouro, mas isso não é uma receita de bolo. Não é um negócio que a gente segue passo a passo cegamente, igual um robozinho. Então, quando eu falei a história da caridade pode ser o ouvir somente, ou a caridade é o intervir, não é uma fórmula. A gente precisa ver em cada situação. Vai ter momentos em que eu preciso, em que é melhor eu ficar quieto, em que é melhor eu não. O próximo ali, o irmão ou a irmã,
que está perto de mim, ela está passando por um momento super complicado, não está raciocinando direito, vou pegar esse desaforo e vou levar para casa. Né? Ou não levo para casa, deixo ele aqui no cantinho. Não preciso levar comigo. É só, beleza, tá aqui, estou recebendo e estou botando aqui no cantinho. Tem horas em que justamente o que você precisa é intervir. Está no momento que aquilo está gerando um distúrbio tão grande que você precisa chamar, ei, olha só, não precisa ser assim. A gente pode resolver de outra maneira. Qual é o certo? Não sei. Você vai ter que descobrir. Você vai ter que colocar em prática o fora da caridade não há salvação, o convite que você recebeu de Jesus e trabalhar a sua veste, e trabalhar a forma como você se apresenta, e trabalhar a forma como você é. Você vai ter que cuidar do que precisa ser remendado na sua veste. O que você precisa fazer de diferente? Isso é difícil de saber. Todas as vezes que eu me pergunto isso, eu fico naquela assim, um monte de coisa, mas o quê? Não sei. E aí quando às vezes acontece alguma coisa que você para pensar assim, putz, não deveria ter agido dessa forma. Eu vou me policiar, já aprendi, vou me policiar para da próxima vez fazer diferente. E da próxima vez, claro, a gente faz a mesma coisa. A gente não faz nada de diferente. Porque a mudança, o melhorar a nossa túnica, o melhorar a nossa veste, é muito difícil. Apontar o erro dos outros é moleza. Você olha, isso aqui não, pô. Pelo ensinamento de Jesus, você cita até qual pergunta do Livro dos Espíritos que casa com o capítulo tal do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda cita algum livro de André Luiz que vai mostrar por que naquele momento o guia espiritual lá, quando ele estava fazendo a visita na cidade tal, era aí, isso demonstra que você não deveria agir dessa maneira. Quando é para a gente fazer isso para a nossa vida, parece que esse ensinamento vai embora. Sim, parece que você nunca leu um livro nenhum, nunca recebeu nenhum ensinamento de pai e mãe. Parece que assim, nosso espírito foi passear em outro lugar, né? E a gente até se dá conta do que fez, do que errou, né? Já é quando a gente consegue fazer isso, já é um avanço gigantesco. A gente consegue se dar conta do que fez, do que errou, mas aquilo não gera uma melhora da nossa túnica. A gente não costura a nossa roupa. Às vezes fica um remendo. Mas assim, ok, estava rasgado, remendei. Em algum momento eu vou conseguir fazer um reparo melhor. Em algum momento eu vou melhorar tanto a minha túnica, tanto o meu jeito, vou me melhorar tanto, que vai parecer outra túnica. Vai parecer outra roupa. Vai parecer outro espírito, outra pessoa. É isso que Jesus nos pede. Que a gente ouça o chamado, que a gente aceite o chamado e que a gente se prepare para participar da festa. Que a gente consiga coletar ganhos do céu. Que a gente consiga coletar bens no céu. Que a gente consiga melhorar o nosso comportamento moral. Que a gente consiga evoluir naquilo que não tem volta. Porque quando a gente se transforma moralmente, não tem jeito. Algumas coisas que eu firmemente acredito que são erradas, que aquilo realmente virou um valor para mim, eu não consigo fazer diferente. Eu posso ser obrigado, eu posso ser forçado, podem me colocar uma arma na cabeça para fazer alguma coisa errada, dependendo do que for, dependendo do nível que você está naquele valor, você até topa. E aí eu não estou falando, não, porque não, para mim é um valor, tá com esse celular aqui na mão, então isso é muito importante para mim, não vou entregar de jeito nenhum, se botar a arma na cabeça, quero mais do que atire. Não é isso, não é isso. Às vezes tem algumas coisas, porque a gente tem que valorizar a nossa vida acima de qualquer coisa. Tem situações em que a gente sabe que é errado, sabe que não é a melhor maneira. Não vou falar isso aqui, vou receber essa informação de alguém, não tenho certeza se ela é verdade ou não, e pode prejudicar o fulaninho.
Não, pô, não vou falar isso, né? Já me ensinaram que eu não é pra ficar fazendo fofoca. Mas às vezes dá uma vontadinha, né? Que assim, caramba, não, mas fala, ah, deve ser verdade, chegou pra mim. Mandaram naquele grupo de WhatsApp que só tem gente boa. Isso não pode ser mentira. E falando daquele cara que todo mundo acha errado, acha ruim mesmo. Eu não sei se isso é verdade não, mas, pô, deve ser. Já vou passar pra frente. Né? Então, às vezes, a gente comete atos não caridosos de forma muito fácil. Hoje em dia, então, é mais fácil ainda. As ferramentas para a gente fazer bobagem estão aí a nosso dispor. Elas podem ser usadas para fazer coisa boa também, mas a gente escolhe o que nos provém, né? O que está mais perto de nós. Então, quantas vezes eu posso destruir a vida de alguém, eu posso destruir a reputação de alguém com base numa mentira que alguém me contou, ouvido com ouvido aqui, me contou aqui pertinho. Ó, falando, ó, fala pra ninguém não, hein? Mas soube disso aqui, não tenho certeza, mas caraca, se for verdade, e a gente vai propagando, isso vai minando a confiança naquela pessoa, dependendo da situação, a minha caridade deveria me dizer o seguinte, cara, não tenho certeza, não vou propagar isso. Talvez a caridade esteja assim, não tenho certeza, vou descobrir se é verdade, e se for verdade e for útil para tentar proteger as pessoas, alguma coisa assim, posso falar. Se eu descubro que alguém está aplicando um golpe na praça, pede dinheiro e não paga, eu posso, se eu descobrir que é verdade, né, eu posso avisar os outros. Se eu fui vítima do golpe, ó, aconteceu comigo, me deu um balão aqui. Se eu descubro que é verdade, pode ser útil eu proteger as outras pessoas. Por isso que eu estou dizendo, não tem fórmula. Costurar a túnica, virar escolhido, a fórmula está dada, né? A maneira de agir está dada, mas seguir essa maneira é difícil, porque quando é que a gente faz certo? A gente é muito guiado pelo nosso egoísmo. A gente muitas vezes olha para o certo, para o outro fazer o certo. Eu fazer aqui, não. Eu já estou bem. Fulano, precisa, muito. Porque são almas ainda muito atrasadas. Eu preciso, eu estou bem, estou melhor, já estou melhor. Não, já tem muito defeito, tem sim, mas já estou melhor. Quantas vezes a gente olha ao redor e a gente se acha, né, o mais cheiroso do ambiente, a gente se acha o melhor, a gente se acha o que está mais evoluído. A gente precisa olhar para a nossa túnica. Eu já recebi o convite. Estou vestido adequadamente? Se for chamado hoje para junto de Jesus, para explicar o que eu fiz nesse planeta, eu tenho motivo de orgulho, orgulho não aquele orgulho ruim, né? Eu tenho motivo de felicidade, vamos usar uma palavra diferente. Eu tenho motivo de felicidade ou de vergonha? Eu vou poder dizer para ele que tive muitas dificuldades, mas procurei fazer o certo na maioria das vezes? Ou vou dizer isso, porque muitas vezes a gente tem esse pensamento, né? Ou vou dizer isso e Jesus vai falar, Você lembra da situação X, Y, Z? Você lembra daquela outra situação lá? Daquele outro momento J? E Jesus não vai fazer isso como a gente faz aqui, né? Que a gente faz para, muitas vezes, para ajudar, mas na verdade a gente está querendo humilhar o outro. A gente está querendo mostrar que nós somos superiores. Jesus nunca vai fazer isso com a gente. Mas ele vai nos chamar à responsabilidade. Mesmo, você acha mesmo que você fez tudo certinho? Para pensar. Pensa direitinho, né? Aquela questão do trabalho, quando o chefe faz assim, você... E aí, tá tudo bem? Claro. Você tem certeza? Deixa eu ver, né? Você para pensar, você está perguntando, tem certeza? Tem alguma coisa que eu não vi? Então a gente é chamado a mostrar a túnica. A gente é chamado a olhar para nosso verdadeiro eu. Não para o convite que a gente exibe
eu sou espírita, eu assisto todos os estudos, eu vou a todas as reuniões, eu faço estudo, faço apresentações, eu sou doutrinador, eu sou, eu. Não é isso que nos é cobrado. O que nos é cobrado, essas coisas nos ajudam. Mas o que não vai ser cobrado? Tá bom, beleza. Você aceitou o convite. E aí? O que você fez com a sua túnica? O que você fez para se melhorar? O que você fez para melhorar ao seu redor de forma caridosa, não de forma orgulhosa? Não, porque eu sei, tem que fazer o que eu estou mandando, tem que fazer o que eu estou dizendo. Me segue, vem comigo que eu sei o que eu estou fazendo. O quanto você realmente trouxe as pessoas para ser parte. O quanto realmente você trouxe as pessoas para aquilo que você acha, né? Que já está mais evoluído, já conhece melhor, já sabe como fazer. Quanto você trouxe as pessoas para esse mesmo barco. Para contribuir com as suas visões para crescermos juntos. Porque não há dúvida, todos nós, independente da idade, do estudo, da condição financeira, da condição espiritual, vou reforçar, também da condição espiritual, nós crescemos juntos. Muitas vezes alguém que realmente está num patamar, né, o espírito primitivo, o espírito mais atrasado, a gente pode estar no patamar mais à frente, lá, vamos conceder essa benesse, né? A gente tem que servir de exemplo. E exemplo para trazer para junto. De repente, aquele espírito está precisando disso. Até ele conseguir entender através do exemplo, às vezes ele faz as coisas meio tortuosas. Depois, eita, tem esse jeitinho de fazer aqui. É o que os espíritos superiores fazem conosco o tempo inteiro. O tempo inteiro eles não ficam esfregando na nossa cara o convite que Jesus nos deu. O que eles fazem conosco não é também ficar se exibindo com a sua túnica, né, bonita. Eles simplesmente vêm de forma humilde para perto de nós, nos tratam com todo respeito, com todo carinho, com todo amor. E a gente olha e vê, olha, rapaz, que túnica bonita. O próximo passo ele queria ter uma igual. O próximo passo depois desse vou me esforçar para ter uma igual. E claro, não pode ser o pensamento, vou pegar a dele, porque essa não funciona, essa é fácil. Né? Nas coisas materiais, a gente às vezes consegue, quero do outro, vou pegar do outro. Na túnica espiritual, na nossa evolução espiritual, a gente sabe que não é assim. Eu não consigo pegar a do outro. Eu consigo me inspirar no do outro. Eu consigo usar a do outro como exemplo. Eu consigo deixar que a do outro ilumine a minha. Mas eu preciso investir na minha túnica. Eu preciso investir na minha evolução. Eu preciso evoluir de chamado para escolhido. Eu preciso evoluir daquele que ouviu o chamado de Jesus para aquele que realmente atendeu ao chamado de Jesus. Essa transição a gente está fazendo há milhares de anos, a gente já sabe que ela é bastante complicada. Mas a gente percebe que o planeta como um todo está conseguindo, aos trancos e barrancos, aos pouquinhos, muito pouquinho, e parece que tem avanços e recuos, mas a gente vê que o patamar vai subindo um pouco. Que o pensamento normal, que o pensamento mais abrangente, que o pensamento mais comum muda, cresce, evolui. Então nós hoje estamos numa condição melhor do que nós estávamos há 200 encarnações atrás. Há 10 encarnações atrás. A gente está num patamar, cada um de nós, estamos melhores do que estávamos antes. Sempre tem a possibilidade de a gente estar a mesma coisa, né? Que a gente deu aquela estagnada. Mas quero crer, vou acreditar que nós aqui, pelo menos que vocês, estão num patamar melhor do que estávamos há 20 encarnações atrás.
que a gente hoje tem uma visão mais clara do que é esse convite, do que é essa festa, do que eu preciso remendar na minha túnica. Porque a gente, muitas vezes, nem olha para a nossa túnica. A gente está tão preocupado com a túnica do vizinho que a gente não olha para o que eu posso melhorar em mim. O que eu posso fazer para deixar de ser simplesmente um chamado e passar a ser um escolhido. Que a gente possa dar atenção a essa nossa túnica moral, a nossa túnica espiritual, ao nosso eu verdadeiro, que nós possamos deixar o exemplo de Jesus, o exemplo daqueles seres mais evoluídos que chegaram perto de nós e que nós possamos um dia, daqui a muitas encarnações, que nós possamos ser esse exemplo para outros também. Vamos encerrar com um momento de oração. Senhor, obrigado pela oportunidade de refletir sobre os seus ensinamentos, de refletir sobre nossos comportamentos. Que nós possamos, Senhor, evoluir para termos uma túnica melhor, uma túnica remendada, uma túnica ainda com manchas, mas que ela possa ser mais adequada do que a túnica de ontem. Que a túnica de hoje será melhor que a túnica de ontem, que a túnica de amanhã seja melhor que a túnica de hoje. Que nós possamos, Senhor, transitar de escolhidos, que nós possamos transitar de chamados para a tua festa, que nós possamos transitar para escolhidos, para aqueles que realmente entenderam o significado do seu convite, que realmente entenderam o que é ser cristão, o que é seguir o seu ensinamento, que nós possamos praticá-lo no dia a dia, de forma que as pessoas nem percebam, de forma que as pessoas nem se deem conta que é a sua palavra, mas simplesmente que aquilo pareça a forma natural, normal de agir, de ser, a forma humana de ser. Que a sua palavra, como o Senhor nos disse, ela continue se espalhando pelo mundo e que em breve ela seja realmente tudo que fundamenta o nosso comportamento. Senhor, obrigado por esse momento de oração, obrigado pela paciência que tem conosco. Que as pessoas que estão perdendo a esperança no seu jeito, na sua forma de ser, que possam estar desviando do seu caminho, que possam se encontrar novamente, que nós todos possamos nos amparar para que sigamos juntos para ti. Que assim seja.